Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Gostaria de levantar uma pauta aqui. Diante de um cenário o qual nós estamos vivendo, que um pastor fala uma coisa, outro irmão fala outra coisa, um acha de uma forma, outro acha de outra forma, e um fala que isso é a sã doutrina, o outro diz não, a sã doutrina é dessa forma, e cada um que fala como se fosse a sua verdade, e nós estamos no meio dessa guerra de pensamentos, dessa guerra de doutrinas, e na verdade muitas vezes a gente fica pensando, qual é a verdadeira doutrina? Qual é a sã doutrina? Diante desse cenário, eu, pela misericórdia de Deus, passei a prestar mais atenção na forma que Deus fala. Então, eu parei para analisar e disse, espera aí, uma hora a Bíblia fala de um jeito e parece dar a entender dessa forma. Outra hora a palavra de Deus fala de outro jeito e dá a entender dessa forma. Desse jeito, por conta dessas coisas, há muita guerra doutrinária. Na verdade, o que é a sã doutrina? A sã doutrina é aquilo que Deus quer de nós. É aquilo que Deus ele quer que a gente se transforme em homens e mulheres de Deus através da palavra de Deus. Isso é a sã doutrina. Então, como eu passei a analisar e a entender o que é e descobrir o que é verdadeiramente a sã doutrina, que vem de Deus ou não? É claro que só existe uma forma da gente descobrir a sã doutrina, é através da palavra de Deus. Porém, eu descobri uma forma, um segredo de entender isso de forma bem mais clara. E qual é esse segredo? Eu passei a parar e analisar e pensar. A palavra de Deus diz o seguinte, que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque o que sai, sai do coração. A palavra de Deus fala muito no coração, fala muito do que o coração, dá muito a entender que o coração é uma fonte. Dessa fonte não pode sair água doce e água amarga. O homem fala do que o coração está cheio. Então, o nosso comportamento e a nossa fala reflete o que está dentro do nosso coração. O coração é um manancial, é uma fonte que expressa para fora, para as pessoas, aquela água que está lá dentro. Então eu parei para analisar e disse, qual é a maior fonte da vida, qual é a maior fonte de água que existe, da água pura, a água da vida, a água que transforma, a água que lava a alma, que purifica, a água que é o puro amor. Qual é a fonte do puro amor, da pura santidade? Se não Jesus Cristo, se não Deus. Ele é a fonte de tudo. Então eu parei para analisar e pensei, só existe uma forma de descobrir a sã doutrina. Primeiro, para acabar com toda essa confusão, a gente tem que ir na fonte. E a fonte é Deus, é Jesus Cristo. Então eu parei e disse, vou analisar agora todas as falas que saem da boca de Deus. Tudo que sai da boca de Deus é o que sai de dentro do coração. O que sai da boca de Deus é o que está dentro da mente de Deus. Então eu vou descobrir Deus através do que sai da sua boca. O que sai da boca de Jesus Cristo, o que sai da boca dele, assim eu vou conhecer Deus. Então, passei a analisar a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, toda vez que Deus falava com Moisés, quando Deus falava com Abraão, a forma que ele falava, o que ele falava, do que ele dizia. E passei a dar uma analisada através da fala de Deus e também dos comportamentos de Deus, de Jesus Cristo. O que ele fala, o que lhe agrada, o que lhe desagrada, o que lhe traz satisfação, o que lhe deixa triste. E eu passei a analisar o que sai da boca de Deus, o que sai da boca de Jesus, e passei a analisar o comportamento de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Dessa forma eu comecei a compreender aquilo que está na mente de Deus. Comecei a compreender aquilo que está no coração de Deus. Comecei a ter um entendimento maior da palavra de Deus. E eu comecei a entender, muitas vezes, um versículo diz uma coisa, outro versículo diz outra, mas eu passei a ter uma visão mais profunda do que aquilo quer dizer, do que aquilo quer falar. Então, em segundo lugar, eu passei a analisar o que o povo de Deus fala de Deus, o que Jeremias falava, o que Ezequiel falava, o que o apóstolo Paulo falava, o que João falava. Então, o que eles falavam, o que está escrito que eles falavam, o que eles acham de Deus, o pensamento deles para com Deus. Então, isso também se formou uma base para eu agregar junto com aquele meu raciocínio de estudar as emoções de Deus, estudar o que Deus fala, estudar a personalidade de Deus, estudar o que Deus faz através das suas atitudes.
através das suas atitudes a gente conhece ele. Porque conhecereis as árvores pelo fruto, e através das atitudes de Deus passamos a entender como Deus é. Amém, amados irmãos? Então, em primeiro lugar, eu comecei dando prioridade ao que Jesus Cristo fala, o que Deus fala. Eu comecei a dar prioridade. Comecei a dar prioridade, em primeiro lugar, às atitudes de Deus, o que agrada a Deus, o que Deus fazia, o que Deus agia, o que alegrava Deus, o que entristecia Deus. Então, lá a partir desse momento, eu comecei conhecendo mais profundamente Deus, entendendo o que Deus quer de nós, o que é a sã doutrina. E em segundo lugar, vem o que os homens e as mulheres de Deus acham de Deus. Então, esse pensamento dos profetas, dos apóstolos, eles agregaram ao que eu já estudei e analisei sobre o comportamento, sobre as emoções de Deus, sobre o que Deus fala, sobre o que Deus acha. Então, o que eles falam, eu juntei e consegui entender o que é que Deus quer de nós. Ou seja, consegui entender pela misericórdia de Deus a sã doutrina de forma mais próxima. Consegui chegar mais próximo pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque, na verdade, a palavra de Deus diz que a gente só vai entender perfeitamente quando a gente estiver no céu. Enquanto a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, vai recebendo revelação, vai crescendo na graça e conhecimento. O conhecimento perfeito a gente vai ter quando tem no céu. Quando estivermos no céu. A gente ainda tem muito a aprender. Porém, a forma mais próxima de entender a sã doutrina é dessa forma que eu falei para vocês. Amém? Por que, irmãos, eu aprendi dessa forma? Porque nós estamos vivendo em um tempo de muita confusão. Um diz uma coisa, outro diz outra. Então, a melhor forma que eu lhe aconselho para você não cair em heresia e não cair em ensinos enganadores ou interpretações maldosas e enganadoras, a melhor forma é dessa forma que eu falei. Estudando primeiro, colocando em primeiro lugar de todos o que Jesus Cristo fala, o que Deus fala. Segundo lugar, estudando o comportamento de Deus, as emoções de Deus, o que alegra Deus, o que entristece Deus. E em terceiro lugar, aí vem o que os apóstolos, o que os profetas falam sobre Deus, que na verdade vai agregar mais, a sã doutrina vai fortalecer mais. Mas, porém, vou dar um exemplo. Uma fala do apóstolo Paulo, que diverge com a fala que o próprio Deus falou com a boca dele. Em quem eu vou acreditar? Uma fala do apóstolo Tiago, que diverge com a fala do próprio Jesus Cristo. Em quem eu vou acreditar? A qual dos dois eu vou dar prioridade? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos supor que... É claro que eles não estão entrando em divergência, porque é o Espírito Santo que inspirou. Mas para nós está dando a entender que é divergência. Então, a quem eu vou dar prioridade? A fala que saiu, que o próprio Deus falou com a boca dele, ou a fala que o apóstolo Paulo falou que ele achava de Deus? A quem eu vou dar prioridade, por exemplo? A fala que Jesus Cristo falou com a própria boca dele, ou a fala que o apóstolo Tiago falou sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o que ele acha de Deus? Entendeu o que eu estou querendo dizer? A prioridade, então, você colocando essas coisas como prioridade, tudo vai ficar mais fácil de você entender. Prioridade do que Jesus Cristo fala, prioridade do que Deus fala, e depois as outras coisas vão agregando esse conhecimento, vai fortalecendo. Quando tiver uma divergência que a gente não entender entre um e o outro, a gente sempre tem que dar prioridade ao que Jesus Cristo fala, ao que Deus fala. Amém? Dessa forma, nós conseguimos chegar mais próximo do que Deus, da mente de Deus, mais próximo do coração de Deus e bem mais próximo da sã doutrina. Dessa forma, amém? Que Deus abençoe a todos. Em o nome de Jesus, até a próxima. Fiquem com Deus.